Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais um dia de aula? E hoje, que dia é hoje? Então, hoje, 18. Nossa, já estamos na quinta-feira, veja. 18, quinta-feira. Mês de novembro, ano 2021. Já estamos com o pezinho lá no ano de 2022, mas falta um pouquinho ainda. Estamos caminhando. Então hoje, quinta-feira, nós temos português, matemática e ciências. Vamos lá? Mas para começar a aula, vamos refletir um pouco. Obedecer a Jesus. Tina, vá arrumar seu quarto? Pediu sua mãe, pois havia bonecas e loucinhas por todo o chão. Tina obedeceu, assim que sua mãe chamou. Demorou meia hora para deixar tudo no lugar. Quando guardou seu último brinquedo, teve uma grande surpresa. Dentro do baú, encontrou um bombom que sua mãe havia deixado para ela. O cego também teve uma grande surpresa quando obedeceu à ordem de Jesus. Na palavra de Deus, nós temos uma história de um cego que pediu ajuda para Jesus. E Jesus mandou que ele fosse aos barulhos da rua. Jesus passou um lodo nos olhos dele e falou: agora você vai lá no poço, assim, e lava. E ele obedeceu e voltou. E depois ele foi segunda vez, lavou de novo, ele obedeceu, ele foi obedecendo. E foi o que aconteceu com o cego. O cego, depois que lavou os seus olhos, depois que lavou o rosto, ele voltou enxergando. Ele deixou de ser cego. Foi o presente que ele ganhou ao obedecer. Foi uma situação bem esquisita de Jesus fazendo um lodo, passando no olho do cego e tal, e fazendo toda aquela situação. Mas o cego, ele não estava preocupado em ser interessante, ser legal, ser bonito. Ele estava preocupado em obedecer a Jesus. E ele recebeu o presente dele, que foi voltar a ver. E nós também podemos receber o presente de Jesus quando obedecemos a ele, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Quando nós obedecemos a Jesus, acabamos por ter grandes surpresas. Nós devemos fazer como essa menina que obedeceu sua mãe, como esse cego que obedeceu a Jesus. Nós também devemos obedecer ao Senhor Jesus, quando Ele nos ensina, quando Ele nos corrige, e quando Ele usa a nossa família para nos ensinar, as pessoas que são responsáveis por ensinar, por nos ajudar. Bom, então a gente começa hoje com esse pensamento de obediência e de fé no nome de Jesus e começamos o nosso estudo. A gente vai começar hoje pelo livro de ciências primeiro. Então, você pega o seu livro de ciências e nós vamos continuar o estudo agora na página 36 e na página 37 até a página 38, ok? Até a 38. Nessas atividades, nós vamos pensar um pouco sobre nos proteger cuidando da nossa saúde. Contato com gotículas de saliva. Alguns micro-organismos são liberados para o ambiente nas gotículas da saliva lançadas quando as pessoas doentes tossem ou espirram.
Quando essas gotículas atingem o nariz, os olhos ou a boca de outra pessoa, ela pode adoecer. Por quê? Tem a ver também com as defesas do nosso corpo. Às vezes nós entramos em contato com doenças todos os dias, o dia todo. Quando estamos aí trabalhando, estudando, envolvidos. Mas nós ficamos doentes muitas vezes porque nosso corpo não está forte o suficiente para lutar contra aquela doença. Nós temos defesas do nosso próprio corpo. Tem a ver com uma alimentação saudável, tem a ver com tomar sol, não ficar só dentro de casa no celular, tomar um solzinho, brincar do lado de fora da casa, na garagem, numa areazinha, ou quando a família sair para a praça. Tem a ver com beber água, tem a ver com tudo isso. Mas às vezes as nossas defesas estão fracas e nós entramos em contato com a doença através da saliva de outra pessoa e adoecemos, tá? Essa é uma forma de transmitir doenças como gripe, resfriados, sarampo, catapora, que são causadas por vírus. Essas gotículas também podem cair sobre os objetos, como maçanetas, cadeiras e mesa. Ao tocar esses objetos, a pessoa pode se contaminar, ser contaminada. Outra forma de contaminação é compartilhar utensílios de cozinha, como copos, garfos, colheres, com uma pessoa doente, se eles não forem limpos, higienizados primeiro e da forma correta. Quem os utilizar também pode ser contaminado. Quando espirramos, nós liberamos uma quantidade maior de saliva em gotículas muito pequenas, e nós sabemos que as gotículas muito pequenas, elas são leves, então elas ficam suspensas no ar. Por isso que os ambientes têm que ser ventilados, arejados, não ficar fechado. E por isso nós precisamos deixar o sol, o calor do dia passar por dentro da nossa casa. Bom, pensando nisso, nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia sanitária que envolve esses cuidados. Então, tampar a boca, o nariz. Para sair de casa a gente usa máscara. Lavar as mãos com frequência, lavar o rosto também, né? São várias dessas situações que a gente já tem aí, ó, mais de ano que a gente está ouvindo as mesmas coisas e treinando e praticando. Lavar as mãos, o punho, entre os dedos, nas pontas dos dedos, por cima da mão. Então tudo isso a gente tem que praticar e fazer de verdade, não fazer de conta. Você vai completar o quadro aí com as informações que estão faltando. Então, dengue. Micro-organismo causador da dengue é o vírus. Qual é a transmissão? Picada de inseto. Então, isso nós vemos nas páginas anteriores, tá? Você pode voltar nas páginas anteriores e também pode fazer uma pesquisa. Aí a outra doença é a malária. Nós vimos anteriormente que a malária, ela é transmitida por um protozoário. O micro-organismo que causa malária é um protozoário. E a forma de transmissão também é uma picada de inseto. A gripe é um vírus. E a transmissão? Nós temos várias formas de transmissão, mas a principal é o contato com as gotículas de saliva. E aí segue as outras doenças. Então você vai completar esse quadro de acordo com o texto e faça também uma pesquisa. Página 37 fala da prevenção, do cuidado para você não ter a doença. Então você vai ler o texto com atenção e vai responder como você previne doenças no seu dia a dia. É uma resposta pessoal, mas tem a ver com o texto, tá? Observe o cartaz ao lado e responda as questões. Qual o tema do cartaz? Sobre o que o cartaz está falando? Em sua opinião, qual é a importância da mensagem no cartaz? Uma resposta pessoal também. E para fechar esse assunto aqui, essas atividades,
você vai para a página 38. Você vai ver uma sequência de quadrinhos que o Marcelo realizou antes de ir à escola. Ele tomou banho, tomou café, se esqueceu de escovar os dentes, não lavou as mãos após usar o banheiro. Você acha que Marcelo está tomando cuidado com a própria saúde? Veja que ele tomou banho, mas ele não escovou os dentes depois da refeição e também não lavou as mãos depois que saiu do banheiro. Presta atenção nesses detalhes. Que conselhos você daria para este menino chamado Marcelo? E por que é importante seguir os conselhos bons que você está dando para o Marcelo? Na número 6, você vai relacionar, ou seja, na coluna 1 está formas de transmissão de doenças. E no quadrinho 2 está os meios de prevenção, de evitar as doenças. Então, por exemplo, picada de inseto, que é a número 1. Picada de inseto. Como que você evita pegar doença por picada de inseto? Combatendo o mosquito transmissor. Então, você vai pôr número 1 no segundo quadro, onde está escrito combater o mosquito transmissor. Número 2, ingestão de água contaminada. O que causa você consumir água que está contaminada? Como que você faz para prevenir isso? Das respostas que tem aqui, ferver água antes de beber. Você não vai beber água quente, claro, mas se não tem um filtro, uma filtragem, uma coisa que protege, uma das formas é ferver essa água, porque ao ferver, os micro-organismos vão morrer e aí sim essa água vai ficar melhor para o consumo, tá? Mas das frases aqui, essa seria a número 2, tá? E aí você faz o restante. E é isso, crianças. Cuidado sempre com a própria saúde, lavar as mãos, limpar o nariz com frequência, principalmente com soro fisiológico. A água pode irritar, mas o soro fisiológico vai fazer bem. A mamãe e o papai vai saber orientar você nisso. Então são essas situações. Agora nós vamos para a matemática, certo? Então agora nós vamos continuar o nosso pensamento da multiplicação. Nós já sabemos que, vamos lembrar? Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Nós já sabemos que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5, ó, ele mesmo, tá? Nós já sabemos que todo número multiplicado por 2 é ele mesmo somado 2 vezes. Então, é igual ao dobro. Ó, 2 vezes 3 é igual a 3 mais 3. O dobro é o mesmo número somado 2 vezes, então sempre o dobro. E agora nós estamos pensando sobre o 5. Alguns detalhes nós vamos prestar atenção. Todo número multiplicado por 5, a resposta vai ser sempre terminada em 0 ou 5. Então, sempre vai ser 0 ou 5 e vai ser alternado se for sequência. Então, por exemplo, se eu quero multiplicar 1 vezes 5, 5. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. 2 vezes 5, todo número vezes 2 é um número dobrado, 5 mais 5. 2 vezes 5, 5, 10. Agora, como que é contar de 5 em 5? Se nós prestarmos atenção e lembrarmos das nossas atividades, contar de 5 em 5 não é uma tarefa difícil, porque sempre vai ser o 5 e depois o 0. 5, 0, 5, 0. Quer ver? Se eu contar de 5 em 5, 5 vezes, ou seja, 5 vezes o 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Terminou em 0.
5 vezes 3, 15, terminou em 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Então, veja, ficou 5, 10, 15, 20, 25. Pronto. Eu já sei que 5 vezes o número 5, vou chegar a 25. Porque contar de 5 em 5 não é uma tarefa difícil. Se eu disser para você 3 vezes 5, 5, 10, 15. 3 vezes 5, 15. Se eu disser para você 6 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 6 vezes 5, 30. Nem precisei fazer tanta conta, nada. Se eu disser 9 vezes 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Todas as vezes que eu multiplico o 5 por um número ímpar, a resposta vai terminar em 5. Todas as vezes que eu multiplico 5 por um número par, a resposta vai terminar em 0. Então, contar de 5 em 5 não é uma tarefa difícil. É uma tabuada fácil. Eu posso dizer para você 15 vezes 5. São 15 vezes que eu vou contar. Vou até escrever aqui para você ver. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu quero contar 5 para cada número. Então, vamos contar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 15 vezes 5, 75. Eu não precisei fazer conta. Fui contando de 5 em 5, ok? Então, para agora, nós temos duas atividades. A primeira, contando cerquinhas. O que que você vai fazer? Ao contar as cerquinhas, essa atividade aqui, ó, contando cerquinhas, você vai fazer o seguinte. Você vai contar grupinhos. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. É assim que está na sua atividade. Então, ali no exemplo, tá escrito assim, ó, tenho dois grupos assim, então aqui tem 5 e aqui tem 5. Quantos grupinhos eu tenho? 2. Quantos palitinhos eu tenho formando as cerquinhas? 5. 5, 10. Resposta: 10. Não é difícil. Para encontrar a resposta, nós contamos 5, 10. Se eu puser assim, ó. Coloquei desta forma. Quantos grupinhos eu tenho? 1, 2, 3. Multiplicado. Quantos palitinhos tem em cada grupinho? 5. 5, 10, 15. Então, nesse conjunto, eu tenho 15 palitinhos. 15 formatos de cerquinhas. Pronto. Entendeu? Você vai fazer isso nas 4 situações abaixo, tá? Você conta quantos grupinhos tem. Anota no primeiro número. Quantos palitinhos são em cada grupinho? 5. Qual é o resultado? Aí você conta 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25. Não importa, tá? Vai ser de acordo com a atividade, certo? Vamos continuar pensando na contagem de 5 em 5? Vamos, eu vou apagar isso daqui. Agora nós vamos fazer malhas de 5, que é essa atividade aqui. Ainda pensando sobre a contagem de 5 em 5. Malhas é uma outra forma de eu contar de 5 em 5.
Então, vamos ao exemplo da sua atividade, que é esse primeiro quadro aí. Essa malha mostra 5 grupos de 2 em 2. De 2 em 2 grupos de 5. Perdão, de novo. Essa malha mostra 5 grupos de 2. Ou 2 grupos de 5. Por quê? Ele está desenhado assim, ó. Assim. Dessa forma que ele está desenhado. E ele está todo dentro de um retângulo. Agora veja, se eu começar analisando, vamos lá? Se eu contar aqui primeiro, quantas bolinhas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dá 5 vezes. Cada linha tem quantos? 2, 2, 2, 2, 2. Então, eu estou contando o 2 em 2, 5 vezes. 5 vezes o número 2, ó. 1 vez o número 2, 2 vezes o número 2, 3 vezes o número 2, 4 vezes o número 2, 5 vezes o número 2. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas e se eu observar, se eu começar a observar primeiro assim, eu tenho, não tenho 2? Quantos tem em cada um? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu inverti a conta, eu inverti o meu cálculo. 2 vezes o número 5, 5, 10. 5, 10. A ordem dos fatores não altera o produto. A sua atividade é fazer isso. No primeiro caso, já tem a malha. Veja que na malha, deixa eu te mostrar. Veja que na malha nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Escreva 2 multiplicações e 2 adições. Como que eu posso fazer? Eu vou mostrar naquele exemplo ali. Nesse caso aqui, eu fiz 2 multiplicações, correto? Mas quais são as adições que eu posso fazer? Qual adição que eu posso fazer aqui? Eu estou repetindo 2, 5 vezes, não é? Então, a adição vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou somando 2, 5 vezes. E qual adição que eu posso fazer aqui? Eu estou somando 5 2 vezes, não é? 5 mais 5 igual a 10. A sua atividade é essa. Você vai escrever 2 multiplicações. Então, eu posso contar aqui, ó, 3 vezes 5. Ou eu posso contar 5 vezes 3. E adição? 5 mais 5 mais 5 ou 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Vou escrever aqui dentro, certo? Neste caso aqui, você vai desenhar uma malha que mostre 5 grupos de 5. E escrever uma multiplicação e uma adição. Então, eu vou fazer aqui 5 grupos de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não é 5 grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Já foram 2 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. 4 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos. Então, 5 vezes 5 igual, faça a conta e responda. Na terceira, 1, 2, 3. Na terceira situação, você vai desenhar uma malha que mostre 5 grupos com 7 elementos. Você vai escrever 2 multiplicações e 2 adições. E no último, você vai desenhar uma malha que tenha 5 grupos de 8
Você vai escrever 2 multiplicações e 2 adições. Não é uma tarefa difícil. Você consegue. Ok? Então, já falei das malhas, das cerquinhas, certo? Vamos treinar a leitura e interpretação de situação-problema? Vamos, prof. Vamos sim. Então, o que é uma situação-problema? É uma historinha curta ou uma frase que apresenta uma situação que você precisa calcular para saber o resultado. Então, nós temos aqui 4 situações. No primeiro caso, Carlos tem 12 carrinhos, Marcos tem 24. Quantos carrinhos Marcos tem a mais que Carlos? Eu vou sair somando tudo? Não. Eu sei que Carlos tem 12 e eu sei que Marcos tem 24. Então, eu preciso tirar o tanto que o Carlos tem do Marcos, o que sobrar é o que o Marcos tem a mais. Então, veja. Aqui essa é a atividade, tá? Desvendando alguns mistérios. Carlos tem essa quantidade de carrinhos. Marcos tem essa quantidade. Quantos carrinhos Marcos tem a mais? Então, você vai fazer uma conta de quê? Para saber quantos ele tem a mais, eu tenho que subtrair o maior do menor. No auditório da escola tem 89 cadeiras. Agora chegaram 32 cadeiras novas. Com quantas cadeiras ficou o auditório? Essa tá fácil, não vou nem explicar. Você vai fazer e vai me mostrar. Bruno tinha 24 bolas de gude, aquelas bolinhas de vidro, mas perdeu 5. Com quantas ele ficou depois da perda? Então, eu quero as continhas armadas, feitas, tá bom? Não apaga. Luísa tem 274 figurinhas. Sua irmã tem 63 a menos. Quantas figurinhas tem a irmã de Luísa? Então, a irmã dela tem os 274 menos 63, não é? Já ajudei. Foi. Paciência. Calendário. Calendário é um lugar de extremíssimas informações. No calendário a gente consegue saber tanta coisa só observando o calendário. Então, eu trouxe uma atividade aqui, ó, tantas coisas acontecem no ano, já notou? Você vai fazer, esse aqui é o calendário deste ano, você vai fazer esta atividade, tá? Então, você vai escrever, ó, aqui tem janeiro, fevereiro, março, abril. Olha, se você prestar atenção, tem uma malha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. É a quantidade de meses que temos no ano. Qual o primeiro mês do ano? Escreva aqui. Qual o último mês do ano? Escreva aqui. Quantos meses tem um ano? Responda aqui. Quantos meses tem 2 anos? Opa! Se eu sei quantos meses tem um ano, fica fácil saber quanto é vezes 2. É aquele número vezes 2. E 3 anos? Quantos meses tem? É o número quantas vezes tem um ano, quantos meses tem um ano, vezes 3. E aí você calcula e põe a resposta aí. Aí você vai completar esse quadro, a tabela, com o nome dos meses e o número de dias. Depois você continua. Então, primeiro mês, qual é? Janeiro. Então, primeiro mês é janeiro. Quantos dias tem janeiro? Não precisa nem contar, né? Veja só. Aqui dá 29, 30, 31. Então, você vem aqui e responde 31. Depois, o segundo mês, fevereiro. Quantos dias teve o mês de fevereiro do ano de 2021? E aí, você faz com todos os meses. Que meses possuem 30 dias? Então, você escreveu o nome dos meses que vai até 30 dias, tá? Se um semestre possui 6 meses, então um semestre é composto por 6 meses. Quais são os meses do segundo semestre?
Então, nós temos o ano dividido em 12, composto por 12 meses. Os primeiros 6 meses nós chamamos de primeiro semestre. E os últimos 6 meses de segundo semestre. Aí vem a pergunta: quais são os nomes dos meses do segundo semestre? E essa do final aqui, ó, nós temos as perguntas e já temos as respostas. Você vai ter que responder com essas respostas aqui. Ok? Essa eu não vou ler, você mesmo lê. Bom, acho que tá bom isso. Vamos para português, né? Então vamos. Nós vamos começar pegando o caderno, fazendo todo o cabeçalho, nome da escola, a data, nome do professor, o seu nome e a sua turma. Pula uma linha e nós vamos escrever sobre a sílaba tônica. Nós vimos já fazendo algumas atividades para você perceber a sílaba mais forte, saber qual acento quando ela tem acento, saber identificar. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho. A sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra vai ser classificada de 3 nomes diferentes. Eu vou passar o texto e aí a gente copia e eu vou explicando o texto. Bom, aguenta aí. Vamos lá, turma? Então, você vai receber a imagem, tá? Para você copiar, certinho? Então, você copia e agora a gente vai ler esse pedaço, depois eu venho com os exemplos. O quadro é pequeno. A sílaba tônica. A maioria das palavras apresenta uma sílaba mais forte quando pronunciadas, ou seja, quando nós falamos. Algumas possuem acento agudo ou circunflexo. Outras possuem o til. Nomeamos essas sílabas mais fortes como sílaba tônica. Biotônico, tônico, entendeu? Força, tônus, tônica, sílaba forte. De acordo com a posição da sílaba tônica, de acordo com a posição da sílaba tônica em cada palavra, ela será classificada. Veja, se for a última sílaba a mais forte, nós chamamos de oxítona. Esse X aqui, ele tem som de xi, 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 tá? Não é oxítona, nem oxítona, é oxítona. Quando a última sílaba é a mais forte, nós damos o nome de oxítona. Essa palavra é uma palavra oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, nós damos o nome de paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, nós chamamos de proparoxítona. Nós vamos agora aos exemplos para você compreender melhor. Uma pausa. Então, crianças, vamos ao exemplo. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, lembra o que estava escrito no seu texto? Quando a última sílaba de uma palavra é a mais forte, nós damos o nome de oxítona. Então, veja, mãe só tem uma sílaba, mas mãe é uma palavra forte. Apesar dela ser monossílaba, ter uma sílaba só, ela é uma palavra forte. E ela apresenta o sinal gráfico til, que deixa esse som mais fechado, nasal, mãe, mãe, mas é forte. Então, essa palavra é oxítona. Mas aqui eu tenho mamão, a fruta mamão. Fruta mamão, a última sílaba é mais forte, mamão, mamão. A última sílaba é a mais forte, então ela é oxítona. O nome do pássaro, rouxinol. Aí a gente chama, lembra que eu ensinei isso vocês? Chama a palavra, rouxinol.
A última sílaba é a mais forte. No. Rouxinol. A gente não fala rouxinol. Nem rouxinol. A gente fala rouxinol. A última sílaba é a mais forte, então nós chamamos esta palavra de oxítona. Cupuaçu, o nome de uma fruta, cupuaçu. Nós falamos o som mais forte dela, não marquei, ó. Cupuaçu. Então, o su é a sílaba mais forte. Então, essa palavra é uma palavra oxítona, porque a última sílaba é a mais forte. Aí nós vamos para paroxítona. Paroxítona é a sílaba anterior à última. Então, a gente sempre vai contar a sílaba tônica, as 3 últimas sílabas de uma palavra. Se é a última, se é a penúltima, é a antepenúltima, não importa quantas sílabas tenham a palavra, tá bom? Então, nas palavras paroxítonas, a penúltima sílaba, leia aí no seu texto, a penúltima é a mais forte. Então, veja, última, penúltima, álbum. Essa sílaba tem acento, então não preciso nem chamar. Aonde está o acento é a sílaba forte. Álbum. Amigo. Amigo não tem acento, mas a sílaba forte é a penúltima. Então também é paroxítona. Veja que essa tem 1, 2, 3, 4 sílabas. Mas nós temos só oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então a gente sempre usa as 3 últimas sílabas. Proibido. Não, isso daí é proibido. O que é proibido? A sílaba que eu gasto mais tempo, a sílaba que eu estico mais, a sílaba que eu falo mais forte, quando eu estou falando alto, é a sílaba forte. Então, última, penúltima. E por fim, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Felicidade. Felicidade. Veja que o da é a sílaba mais forte. Última, penúltima. Então, esta é uma palavra paroxítona. Agora nós vamos para as proparoxítonas. Proparoxítona. Música, doméstico, matemática. Prestem atenção que a sílaba forte das 3 tem acento. A sílaba forte nas 3 tem acento. Ah, tia, é tudo agudo. Verdade. Vamos pôr mais uma aqui? Satisfeito? Triângulo. Nesse caso das paroxítonas, tem umas características bem interessantes. A palavra tem que ter no mínimo 3 sílabas para ser proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Se ela tem só 2 sílabas, ou ela é oxítona ou paroxítona. Para ser proparoxítona, tem que ter 3 sílabas. Então, primeira dica, fica registrada, hein? Para ser proparoxítona, preciso de 3 sílabas no mínimo. Segunda característica das proparoxítonas, todas elas recebem um acento na antepenúltima. Todas. Agudo ou circunflexo, todas elas vão receber acento na antepenúltima sílaba. Então aqui eu tenho música, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona, não precisa nem falar alto. Doméstico, acento no mes, última, penúltima, antepenúltima. Doméstico. Matemática, tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, mas veja, última, penúltima, antepenúltima. E por fim, triângulo. O triângulo eu tenho última, penúltima, antepenúltima, recebe um acento circunflexo, é a sílaba forte, então é proparoxítona. Então não é tão difícil encontrar as proparoxítonas. Eu tenho uma atividade para vocês, não é nem atividades, é atividade. Vamos registrar que eu vou explicar. Então, a atividade, turma, é a seguinte. Pesquise em livros, jornais, revistas que possam ser recortadas, tá bom?
livros do ano passado, livros que eu falo de escola mesmo, uma revista antiga, algum jornal que você pode recortar. Você vai procurar palavras em nossa língua, então tem que ser em português, tá? Recortar e colar no seu caderno de acordo com o que se pede. Então tá aqui, na letra A, eu acho que aqui você pular umas 4 linhas é suficiente, tá? 2 palavras oxítonas, então você pesquisa 2 palavras em que a última sílaba é a mais forte. São palavras oxítonas. Não lembra o que é oxítona? Lê no seu texto que você copiou no caderno. Depois você vai pesquisar 2 palavras que sejam paroxítonas, que é a penúltima sílaba mais forte. E depois 2 palavras que sejam proparoxítonas, que são a antepenúltima, é a sílaba mais forte, certo? Então é só essa atividade de português sobre a sílaba tônica. Copiar e pesquisar, ok? Bom, mas não para por aí. Vamos treinar também um pouco de leitura e de interpretação de canção. Eu estou mandando em seguida a este vídeo o link da música Emília, cantado pela Baby Consuelo. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha, nasceu uma menina valente. Emília, a boneca gente, nos primeiros momentos de vida era toda desengonçada, ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, 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 Emília. Então é esse texto aqui, tá? A Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo tem até música. E aí o texto continua, né? A letra da canção continua. Mas a partir do momento que aprendeu a andar, Emília tomou uma pílula e tagarelou a falar. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano. Esperta e atrevida, é uma maravilha. Emília, 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 Emília. De olho na canção. A canção fala de um soldadinho de chumbo, um gato de botas, uma boneca de pano. Número 2. Para fazer Emília, o que foi utilizado? Então tá escrito na letra da canção. Na sua opinião, o que significa tagarelar? De acordo com o texto. Você lendo o texto, você olha para a palavra tagarelar. O que você acha que é isso? Quando ela tomou a pílula, tagarelou a falar. O texto diz que Emília é esperta e atrevida, alegre, extrovertida, não sabe nada da vida. Por fim, não, mas quase. O que Emília não conseguia fazer nos primeiros momentos de vida? O que significa pensar como ser humana? E você vai escolher, é ser inteligente como uma boneca, ser inteligente como um animal, é ser inteligente como uma pessoa. Vamos fazer mais uma pesquisa? Bora lá, peça ajuda à sua família, pode pedir ajuda no WhatsApp aí, no grupo dos amigos, no grupo da família. Acho que no grupo da família é mais legal. Você lança lá o desafio. Os profissionais da saúde estão no combate da pandemia. A Fiocruz é referência no combate ao vírus, diz a Organização Mundial da Saúde. A partir de agora, a Fiocruz poderá receber amostras do vírus de outros países para estudo. Antes da Fiocruz, apenas o CDC dos Estados Unidos tinha esses status da OMS nas Américas. Parabéns aos profissionais envolvidos. Então, a Fiocruz é uma organização nossa, brasileira, muito antiga, que estuda e trabalha no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para várias doenças, principalmente as doenças infecto-contagiosas. Todos os profissionais são importantes para a nossa sociedade. Você já pensou qual a profissão que você quer exercer quando ficar adulto, quando crescer? Com base nessa notícia da foto, complete o abecedário das profissões. Vou dar uma ajudinha a você e você continua. Então, olha aqui, essa é a atividade. A sua tarefa é encontrar nomes de profissões que comece com cada letra do alfabeto. Para a letra A, eu já trouxe para você advogado.
Para a letra B, barbeiro. Você vai completar a letra C, D, E, F, G, H, I, J. Ah, na letra K, eu coloquei karateca, que é quem pratica karatê. É o karateca. Lá na letra W, eu trouxe o web designer, que é uma profissão que está crescendo muito, que é quem trabalha com coisas relacionadas à internet, que vão ser publicadas na internet, essas coisas. E a sua profissão, qual seria? Essa profissão que você anotou, o que esse profissional faz? Então, responde aí, não é uma tarefa difícil. E dá para fazer junto com a família, hein? Já pensou? Chama aí a família, reúne e fala, vamos escrever aqui nome de profissão juntos, com letras do alfabeto? Eu acho que é bem legal. Convida eles, vê se dá certo. Tá bom? Então, por hoje, crianças, nós vamos parar aqui, tá? Faça suas atividades, havendo dúvida, pergunte. Não fique com preocupação sobre isso. Se der uma atrasadinha na tarefa porque eu não pude responder, você já sabe que não tem problema, tá bom? Então, um beijinho para vocês e fiquem com Deus e até amanhã.